Bispa Carmen, Deus abençoe. Glória a Deus. Aproveitando, nós estamos pegando carona com os homens. Dia 7/9, nós vamos ter um evento para as mulheres, à tarde, porque o evento dos homens vai até 13h30, mais ou menos. E o bispo Rafael Assunção, ele vai trazer a esposa dele, que é a Bispa Liz. A Bispa Liz tem um programa na TV Gênesis, que é a TV da Sara Nossa Terra, que é o canal número 42, tá? Se eu não estou enganado, o programa dela chama Eu, Você e Deus, uma coisa assim. E é uma pessoa assim, muito ungida, muito graciosa. Então, eu propus para o Bispo Divino que nós fizéssemos um café com propósito. Amém? Que vai ser às 3h30, de 3h30 até, no máximo, 6 horas. E ela vai estar pregando e depois nós vamos ter um delicioso cafezinho ali no mezanino. Quantos estão comigo, mulheres? Diga amém. Então, nós vamos ter. Você pode fazer a sua inscrição hoje. O dos homens vai ser na livraria e das mulheres, para não tumultuar, nós vamos fazer aqui nesse segundo balcão. Amém? Você pode trazer uma convidada, tem uma taxa de inscrição também, mas vai ser algo maravilhoso que nós vamos ter aqui. E vamos estar dando um pontapé inicial de um projeto que nós queremos que esteja na igreja, que é um projeto de autodesenvolvimento para homens, mulheres e empreendedorismo. Amém? Então, nós queremos trabalhar isso para que nós possamos juntos crescer e avançar em tudo que Deus tem para nós. Você diz amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigada, Jesus, pela Tua presença neste lugar. Obrigada porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou e nos chamou, Senhor, para vivermos uma vida para Ti. Senhor, que nós possamos entender isso na nossa mente, no nosso coração. Senhor, que possamos ser visitados pelo Espírito Santo de Deus, Pai, para que haja clareza, Senhor, no nosso espírito, de onde o Senhor quer que nós estejamos e o que nós iremos fazer, Pai. Ilumina-nos pela Tua palavra nesta manhã. Fala conosco. Nós abrimos o nosso coração para Ti, ó Rei, Senhor, ó grande Rei e Senhor das nossas vidas. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero hoje falar com vocês, quero convidar você para abrir no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que são os começos, e nós vamos ler no capítulo 12, nós iremos ler o verso 1 e no verso 2, tá? Quem tiver aí na mesa, nessa pregação eu peguei mais a versão do Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá? Na LTLH. Então, Gênesis 12, versículo 1 e 2. Certo dia, o Senhor disse a Abrão, aqui não é Abraão ainda, é Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os teus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. É interessante esse texto, porque Deus fala com Abrão, ele traz para ele 3 comandos e 3 direções. A primeira dela é: sai da tua terra. A segunda: sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Aqui Deus está falando para Abraão o seguinte: Abraão, eu quero fazer algo maravilhoso na sua vida. Você foi criado nessa família, você foi criado nessa terra, você foi criada com essa parentela para um treinamento. Amém? Mas eu quero te usar de uma forma que você vai ser grande, que você vai
ser abençoado e você vai abençoar a outros. Amém? Queridos, queridas, quando Deus nos cria, Deus, Ele nos chama não para nós mesmos. E nós precisamos ter essa visão. É muito comum as pessoas terem. Quantos já ouviu falar de cosmovisão? Cosmovisão é a visão que a gente tem do mundo, da sociedade, das pessoas, da natureza. A cosmovisão de Deus é a visão geral. A cosmovisão, ela muitas vezes está centrada no homem. Você foi criado para você ser feliz, para você fazer alguma coisa, para você ser próspero, para você ter uma família. Mas nós não trazemos a cosmovisão do reino. Deus nos criou não para nós mesmos. Sinto te falar. Deus não te criou para você mesmo. Deus te criou para algo muito maior. Ele te criou para Ele. Ele te criou para Ele. E quando nós realinhamos a nossa vida em sermos criados para a nossa origem, para Deus, algo maravilhoso acontece. Ele nos abençoa e Ele cumpre o seu propósito na nossa vida. Semana passada eu ouvi uma visão de um conceito de propósito muito interessante. Propósito é quando você, a sua vida, ela abençoa outros. É quando você cumpre a visão não para você mesmo, quando você expande para outros. E aqui Deus fala para Abraão: eu te abençoarei e ser tu uma bênção. Tem um trecho que ele fala: eu abençoarei através de você todas as famílias da terra. Você e eu cumprimos o nosso propósito quando nós abençoamos outras pessoas. Esse é o conceito de propósito. Quando nós abençoamos, nós saímos de nós mesmos e passamos a abençoar outros, na nossa profissão, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, no nosso ministério. Nós não somos o centro é Deus. Amém? Mas Deus nos abençoa. É como se nós transbordássemos, e aquilo que nós transbordamos vai alcançando outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não foi criado para você mesmo. Você foi criado para abençoar outros também. Amém? Mas é interessante que você vai ser, para você abençoar outros, você precisa ser abençoado. Você precisa ter os seus resultados pessoais em nome de Jesus. E algo que Deus está falando para Abraão, Ele está dizendo: deixe para trás esse ambiente que você vive. Mude os seus relacionamentos, mude a sua forma de ver a vida, mude sua maneira de agir, suas atitudes, mude os seus conceitos arraigados. Enfim, Ele está dizendo para Abraão: saia da sua zona de conforto. Saia daquilo que você conhece. Porque, gente, a família de Abrão, o pai dele adorava outros deuses. O pai dele, inicialmente, ele tinha a sua esposa e ele ele adorava o Deus de Israel. O único Deus, né? Mas ele, ao ir para aquela cidade onde ele foi, ele se envolveu com riquezas, ele se envolveu com tantas coisas, que ele saiu do propósito. Ele se envolveu consigo mesmo, e ele teve várias esposas, ele começou a fazer ídolos, tá? E ele saiu daquilo que Deus o criou. Então Deus está dizendo para Abraão: Abraão, saia desse ambiente de idolatria, saia desse ambiente tóxico. Eu vou te abençoar, eu farei de ti, eu trarei para você os princípios
de uma nação que eu quero formar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Queridos, então eu quero dizer para você que é muito importante nós fazermos as nossas escolhas que têm a visão de Deus. Reestruture a sua vida para que você cresça e alcance o que o Senhor tem para você. Porque eu quero te dizer, isso é o melhor de Deus para a sua vida. Às vezes nós vemos pessoas dando, quem já ouviu falar aquela expressão, dando murro em ponta de faca? Lá em Goiás, essa é a expressão da minha mãe, tá, gente? Às vezes a gente traz essas expressões, né? O que é dar murro em ponta de faca? Você está se ferindo, você está lutando, mas você está se ferindo. Por quê? Porque muitas vezes você não está dentro daquilo, dentro da visão de Deus para a sua vida. Você não está crendo, você não está confiando, você não está relacionando com Deus, você não está tendo uma vida entregue, você não está entendendo que Deus te criou para Ele e não somente para você. Mas você faz parte do processo. Você faz parte. Jesus disse que o primeiro mandamento era, na verdade, lá de Moisés, né? Amar quem? A Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo. Como? A ti mesmo. Então você terá parte nisso. Por quê? Porque se eu não me amo, eu tenho dificuldade de relacionar com outras pessoas. Se eu não me amo, eu tenho dificuldade de aceitar o outro. Eu tenho muitas críticas para fazer do outro. Eu tenho muitas reservas com o outro. Então aqui Deus que nos criou e sabe como nós funcionamos. Querido, querida, se entregue ao Senhor, porque Ele sabe como você funciona. E da forma que Deus sabe como o ser humano funciona, você vai desempenhar o máximo que Ele tem para você. Fala comigo, Senhor, não a minha vontade, mas a Tua. Amém. Oh, querido, a maioria de nós, infelizmente, achamos que fomos criados para nós mesmos, que estamos no centro de todas as coisas, mas esta visão está equivocada. Deus nos criou, sim, mas para cumprirmos o propósito dEle. Nascemos e vivemos para Deus, e assim teremos a certeza que cumpriremos o nosso propósito. Amém? Precisamos entender que propósito é sermos abençoados, de tal forma que iremos transbordar para a vida de outras pessoas. Dá uma cutucadinha na pessoa que está aí perto de você. Fala assim, eu vou ser tão abençoado que eu vou transbordar para você. Você vai receber de mim. Amém? E para outras pessoas também. E para isso, Deus precisa fazer mudanças profundas. Quantos concordam que essa palavra para Abraão foi um grande desafio? Sai da tua terra, sai da casa do seu pai, saia do meio da tua parentela, vai para um outro lugar. Até aqui funcionou o que eu tinha para você, eu te treinei, eu te abençoei, mas agora é hora de você viver outros momentos, e eu vou te abençoar, e você será uma bênção. Amém? Mas para isso, Deus precisa fazer mudanças profundas na nossa forma de relacionar. Quando Ele nos chama, Ele nos desafia para mudarmos e para viver um novo estilo de vida, por meio da presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Um cristão, ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele tem a presença de Deus, que você pode conversar com Ele, que Ele pode ministrar ao teu coração. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve um louvor, quando você ouve uma palavra, é importante que você entenda que o Espírito Santo,
Ele ministra ao teu coração, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te ajuda a vencer o pecado, te ajuda a ter a visão de Deus para a tua vida. A Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador e de Ajudador. Fala comigo assim: o Espírito Santo é o meu Consolador e o meu Ajudador. Aquela música que nós cantamos, Espírito Santo, batiza-me. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o enchimento do Espírito. É você ser deixado levar pelo Espírito de Deus. E eu quero aproveitar e recomendar para você um livro que nós temos aqui, que é um livro antigo de um pregador chamado Benny Hinn. Este homem, ele foi um homem que trouxe muito avivamento, muitas transformações no meio da igreja, que se chama, tem 2 livros dele, tem o Bom Dia Espírito Santo e o outro é Bem-vindo Espírito Santo. São livros que nos ajudam a entender quem é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma fumaça, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós, que faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a função do Espírito Santo é nos fortalecer, nos ajudar, nos consolar, nos dar discernimento, nos dar inspiração. E nós devemos todos os dias falar: Espírito Santo, me direciona, Espírito Santo, me ajuda. Amém? Aleluia. À medida que nós andamos com Deus, nós vamos percebendo que certas atitudes e comportamentos que vivíamos antes de conhecer a Deus não cabem mais em nossas vidas. Alguns comentários, algumas falas, alguns comportamentos, algumas maneiras de agir, você vai, à medida que você vai lendo a Bíblia, orando, à medida que você vai louvando, você vai tendo uma intimidade com o Espírito Santo, você começa a perceber: poxa, essa atitude não é uma atitude que glorifica a Deus. Vou dizer alguns exemplos aqui. Quando está nervoso, falar palavrão, xingar. Isso não glorifica a Deus. Isso abre brechas para que demônios atuem na sua vida, na sua casa. Então, não é algo que abençoa. Então, xingar, falar palavras, né, fortes, né, que são palavras que traz uma atração, né, de seres malignos, né, e que atua dentro de você. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, querido, não, como diz a última palavra do Bispo Rodovalho, põe a mão na boca. Quem já ouviu falar, as nossas avós falavam assim: bate na sua boca. Quem já ouviu essa expressão? Bate na boca. Por quê? Porque a gente está falando coisa que não devia. Coisa que não devia. Tem gente que fala assim: ah, bispo, eu sou ansiosa mesmo. Para de falar que é ansioso. Ah, bispa, muda isso. Fala assim: ah, eu tenho dificuldade de esperar. Mas não fala que você é ansioso, não, porque o seu cérebro diz: ah, vamos trabalhar para que a ansiedade esteja mais presente na sua vida. Tem gente que fala: eu odeio isso. Expressão forte. Um crente, um cristão, uma mulher, um homem nascido de novo, dizer: eu odeio isso. Sabe? Vocês estão entendendo, gente? Que o ter a visão de Deus na nossa vida, ungido pelo Espírito Santo, começa a haver uma mudança de dentro para fora. De dentro para fora. Não é imposto, é algo que o Espírito Santo vai te colocando, vai te falando. Ah, uma pessoa que tem o Espírito Santo não pode ver sites pornográficos. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita onde há esse tipo de coisa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, que tem uma nova visão, não fica
rindo do outro, tendo uma comunicação violenta, né? Uma comunicação, sabe assim, eu tenho ficado encabulado com os nossos jovens, às vezes vão falar as coisas, fala tanta bobagem, tantas palavras que atraem coisas ruins para a vida deles. Porque quantos sabem que palavras são sementes? Tem um livro antigo, recomendo para você, que chama, nós não temos ele aí não, mas você pode, que chama Há Poder em Suas Palavras. As palavras, e esse livro, ele é um livro que eu li há, sei lá, quando eu me converti, 40 anos atrás ou mais. Esse livro, que hoje a terapia quântica diz, ele já dizia isso há 40 anos atrás. Então, nós precisamos entender que à medida que nós relacionamos com o Espírito Santo vai nos transformando de dentro para fora. Toda mudança que vem de fora para dentro, toda lei, tudo aquilo que é lei, você tem que agir assim, 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 isso não tem grandes resultados, não dura muito tempo, mas quando vem de dentro para fora, quando Deus fala com você, quando o Espírito Santo fala com você, isso muda a sua vida. Amém? Então Abraão vivia nesse ambiente, vivia num ambiente de idolatria, um ambiente de promiscuidade, vivia num ambiente que não era o melhor ambiente para que Deus pudesse formar uma nação. E Deus está dizendo, sai disso aí, sai dessas coisas, que eu vou te abençoar. Amém? Faça novas escolhas. Faça as escolhas baseadas na fé. Amém? Direcionada por Deus. Direcionada para mim. Deus fala com ele. Dessa forma, queridos, nós vamos cumprir aquilo que a Bíblia diz. Nós vamos viver em novidade de vida. Nós vamos sair da mesmice. Nós vamos sair do comodismo. Nós vamos sair daquela água parada ali que só dá dengue, né? Que não produz nada. À medida que nós experimentamos mais de Deus, nós conhecemos a palavra e nossa cosmovisão vai se transformando numa visão do reino de Deus. Amém? Como é que é isso, bispo? Olha aí, abra comigo em 1 Coríntios 2. Você pode pensar, mas eu já estudei tanto. Eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu sou uma pessoa culta. Querido, querida, Paulo ele disse que ele era o mais letrado de todos ali da época dele, o apóstolo Paulo. E olha o que ele escreveu aqui. 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Eu vou lendo aqui enquanto nossos irmãos vão colocando na tela. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Por que eu e você temos a mente de Cristo? Porque nós conhecemos a palavra e porque nós temos a ação do Espírito Santo dentro de nós. Palavra, mas a ação do Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, a palavra precisa estar em nós. Eu gostei muito, esses dias eu estava vendo um testemunho de uma pessoa, e ela falou assim, quando eu converti, eu fui na igreja, e o pastor estava lá pregando, e uma amiga minha que me convidou, e ela disse que aconteceu o seguinte, aí
chamou à frente para quem queria aceitar Jesus, e ela foi. E depois a amiga dela mostrou a Bíblia para ela e falou assim, o nome dela é Andréia. Andréia, está vendo aqui a Bíblia? Que a partir de agora você possa ler a Bíblia para que ninguém possa te enganar. Porque quem conhece a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai trilhar o caminho de Deus para a sua vida. Nós sabemos que existem, nós muitas vezes temos, usar uma palavra aqui, me perdoe se eu ferir alguém, mas nós muitas vezes temos preguiça de ler. Nós muitas vezes falamos, mas é ruim ler. Não fui criado, não fui treinado nesse processo, né? Eu vou ler, dá sono. Querido, começa lendo um capítulo por dia. É aquelas macros resoluções que às vezes a gente tem, né? A gente tem, eu quero ler a Bíblia toda, em 3 meses, em 6 meses. Querido, se você não dá conta de ler, comece pelo menos uma vez por dia, leia pelo menos um capítulo. Mas leia progressivamente, porque às vezes você é especialista nos salmos, só lê salmos. Quando nós lemos só um trecho, nós vamos ter uma visão só daquele trecho, equivocada. Embora a Bíblia ela não se contradiz, tá? Mas se eu pego só um trecho, eu vou ter uma visão parcial. E a visão parcial, ela nunca é boa. Por isso que nós incentivamos tanto os nossos membros da igreja a lerem a Bíblia, a fazerem o Instituto de Vencedores, a fazerem mais tarde, né, um treinamento de pastores para aqueles que querem se aprofundar. Por quê? Porque é esse conhecimento bíblico que vai te ajudar a permanecer fiel até o fim. Até Jesus voltar ou até Ele te chamar. Amém? E nós não devemos criar pessoas dependentes de nós. Porque Deus, Ele nos cria de tal forma, assim como uma criança. Um bebê recém-nascido, ele precisa de uma atuação bem presente ali da mãe, né? A mãe atuando, o pai ajudando. Mas à medida que ele vai crescendo, o que acontece? Ele vai se tendo a sua autonomia. Daqui um dia, ele já come sozinho, ele já pede água, ele já começa a ter consegue tomar banho, e aí ele vai crescendo. Querido, Deus quer que você cresça, que você não fique dependente, mas que você dependa dele em primeiro lugar. Os líderes, a Sara Nossa Terra tem a visão de liderança, os líderes nos ajudam a nos direcionar, a nos incentivar, a estarem conosco, mas nós precisamos em primeiro lugar ouvir de Deus. Tem um livro, quem já ouviu falar no David Cho? David Cho, ele é um pastor, um livro muito bom, que chama A Quarta Dimensão, e ele é um pastor, é a maior igreja da Coreia do Sul. E ele foi muito usado por Deus na época dos grupos familiares, né, que é reunião de casa em casa. E ele falava o seguinte, meu marido esses dias trouxe para a gente, numa reunião de 12, que ele falava assim, alguém está com um problema, ia procurar ele falava assim, vai orar, vai orar, porque Deus vai te dar essa resposta. E a pessoa ia, e depois você vem falar comigo. E aquilo, a pessoa aprendia o caminho da dependência de Deus. Amém? Muitas pessoas, às vezes, não conhecem esse caminho. É claro que uma das coisas importantes para que nós possamos errar menos é conferir com pessoas que têm mais maturidade que nós, de alguma direção, de alguma coisa, um conselho. Mas nós precisamos saber o caminho da sala do trono. Amém? Do lugar da presença de Deus, onde nós falamos com Ele, onde nós derramamos o nosso coração, onde Ele traz um direcionamento, e assim nós somos dirigidos por Ele. Amém, queridos?
Oh, glória a Deus. Então, o homem natural não vai compreender, porque o homem natural não ora, não lê a Bíblia. O homem natural não tem comunhão com Deus, não louva. O homem natural, ele acha que ele é o centro, ele acha que todas as coisas são para ele. Ele tem o seu individualismo, o seu egoísmo muito forte. Querido, querida, que nós possamos buscar ser homem espiritual. Quantos homens espirituais nós temos aqui? Uma mulher espiritual, um jovem espiritual, uma criança espiritual, para que o Senhor possa nos instruir dentro da vontade dEle. Que nós possamos praticar a oração, falar com Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, o enchimento e ler a Bíblia. E assim nós vamos aprender a discernir as coisas espirituais, em nome de Jesus. Romanos 6, verso 4, diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, assim, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Deus estava dizendo para Abraão: eu tenho uma nova forma, uma nova maneira de viver para você, diferente do que você viveu até agora. Abraão passou por processo de reorganização em sua vida. Ele saiu da casa do seu pai, mas ele continuou honrando o seu pai. Amém? Gente, muitas pessoas estão dentro de casa, mas não honram pai e mãe. Ô, bispa, que isso? Eu vou falar, posso? Quando você quer dar uma direção para o seu pai, ou para sua mãe, você fala: mãe, isso está errado. Isso é forma de desonrar pai e mãe, sabia? Quando você enfrenta seu pai e sua mãe, isso é forma de desonrar pai e mãe. Quando você é grosseiro com seu pai, com a sua mãe, isso é uma forma de desonrar pai e mãe. Então, muitas vezes, nós estamos dentro da casa do nosso pai, juntinho deles, da nossa mãe, mas estamos desonrando ali. E nós temos aquela visão equivocada que honrar é viver grudadinho, igual o mandruvá. Quem conhece mandruvá? Família mandruvá. É aquela família que você olha, não conhece ninguém, parece que é um monte de coisa ali. As pessoas não têm a sua individualidade, a sua expressão. As pessoas não formam as suas próprias famílias. As pessoas estão, ali envolvidas mais no contexto geral ali do que na própria vida, do que na vida, no caso assim, a vida do casal, do que a vida, sabe? Por quê? Porque a gente costuma dizer a expressão emaranhado, está ali naquele ambiente confuso, Então Deus estava dizendo para Abraão: sai de tudo isso, amém? Sai desse emaranhado, que eu vou te abençoar e você será uma grande nação. Aleluia. Então, reorganização em sua vida, dos seus pensamentos e das suas atitudes. Deus estava falando a Abraão. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem dado permissão ao Espírito Santo para falar com você e agir na sua vida, mesmo naquelas coisas que você pensa diferente? Às vezes tem coisas que nós pensamos diferente, porque o nosso treinamento foi diferente. A nossa maneira de viver a vida foi diferente. Segunda coisa, você está aberto para as coisas novas que Deus quer fazer em sua vida? Deus falou com Abraão para cortar o que impedia ele de viver o novo, de viver o que Deus tinha para ele e para a sua casa. Deus disse a Abraão:
Eu quero te levar a uma nova dimensão, a um novo lugar. Eu quero fazer de você pai de muitas nações. Você não pode ficar onde você está. Deus vai sempre nos orientar a sairmos da zona de conforto. Sair do conhecido e caminhar ao desconhecido. Se desejamos algo que nunca tivemos, teremos que fazer algo que nunca fizemos para conquistar isso. Com as mesmas atitudes e práticas, nada muda. Quem fala assim, na minha vida nada muda, é tudo a mesma coisa. Até as brigas entre casal é igual. Nós brigamos pelas mesmas coisas. Faz diferente, amém? Porque estão na mesmice. Nós resistimos muitas vezes a sair da zona de conforto por causa das perdas pessoais. Primeira perda que a gente tem é a perda de estar no centro. A decisão de servir a Deus pode parecer inicialmente uma grande perda, mas não se compara ao futuro glorioso que Deus tem para os seus filhos. Nós temos exemplos bíblicos. Eu quero dar para você pelo menos 4 exemplos. Abraão saiu do conforto da sua parentela, da sua família, da cidade onde todos eram conhecidos, dos relacionamentos que tinha, e se tornou grande devido ao que Deus fez na sua vida. Ele ficou conhecido como o pai da fé. E mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui em várias igrejas, em vários cursos de coach, em vários lugares, falando sobre Abraão. Oh, querido, se você põe Deus no centro da sua vida, a sua vida vai além do que você possa imaginar. Oh, glória a Deus. Neemias, Deus falou para ele reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias morava no lugar mais confortável que existia da cidade. Ele morava no palácio do rei. Ele fazia um trabalho muito difícil. Ele era copeiro, recebia vinho para o rei. Ele tomava um vinhozinho antes e dava. Era muito difícil para ele. Estou brincando. Se tivesse veneno, era uma profissão de risco, né? Se tivesse veneno, ele estava no sal. Mas Neemias saiu do palácio do rei para reconstruir o muro de Jerusalém. Foi para o meio de entulhos e pedras. Pegar como é que eles chamam? A pá? A enxada, mas tem um nome que lá no Nordeste eles costumam dizer. Preciosa, como é que é o nome, gente, da enxada? Tem alguém que sabe dizer, mas tem um nome diferente que eles usam. Cabo da mansinha, isso mesmo. Meu marido sou o cabo da mansinha, né? Então, ele foi para esse lugar, ele foi morar e ele se tornou governador, não é mesmo, bem? Ele se tornou governador daquele povo. Esther, ela abriu mão da sua identidade. Ela foi mudar o nome dela para um nome pagão. O nome dela era Radassa. Ela era uma sobrinha. Ela era uma sobrinha de um homem, de um judeu. E ela mudou o seu nome para um nome pagão. Ela teve a oportunidade de ser usada por Deus, porque aceitou perder. E até morrer ela se arriscou. Quando você se arrisca a morrer por algo, na verdade, algo morre dentro de você. Você sabe, algo, né? Então, o que aconteceu? Ela se tornou rainha e salvou o seu povo. Moisés foi criado como príncipe do Egito. E ele abriu mão de viver como príncipe do Egito, para levar um povo no deserto em direção à terra prometida. A missão de Moisés não foi uma missão fácil.
Um povo que era acostumado a ser escravo, um povo que tinha uma mentalidade de escravo, e ele estava ali entre Deus e o povo. Ele estava ali nessa difícil missão. Mas Moisés, nós aprendemos muito com Moisés, amém? Deus nos dá a oportunidade de fazermos parte do mover dele na terra, nas gerações, e nos propõe mudanças, que cabe a nós dizer sim, eu quero mudar, eu quero ser transformada, eu quero viver para ti, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu abro mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, para algo maior de Deus na minha vida. Deus não nos pede nada que Ele não faça. Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou a glória do Pai. Jesus deixou a glória e se tornou homem. E andou humildemente. Foi machucado, cuspido, foi injuriado, foi açoitado. Sabe? Mas ele entendia que Deus tinha algo maior para ele. Amém? Então nós resistimos porque nós temos medo das perdas pessoais. A segunda coisa que nós resistimos de sair da nossa zona de conforto é o medo do desconhecido. O desconhecido nós entendemos como perigo, devido a memórias e emoções registradas na nossa mente. Não vou falar muito sobre isso, mas isso acontece. E nós resistimos a mudanças por causa da tradição familiar. Nós tememos ser excluídos, punidos e abandonados por andarmos em caminhos diferentes ao da nossa família de origem. Então, muitas vezes, acontece isso conosco. Nós tememos ser punidos, excluídos e abandonados. E aí nós temos um pacto de fidelidade familiar, de fazer as mesmas coisas. Isso é um pacto inconsciente, de andarmos pelos mesmos caminhos. E tudo isso nos impede de sair da zona de conforto. Agora, como eu posso me preparar para decidir viver as orientações que Deus tem para mim? Primeiro, ter o foco nas promessas de Jesus. Abra comigo em Marcos 10, de 29 a 30. Diz o seguinte: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, filhos e campos. Agora abre um parênteses aí que ele fala, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. A perseguição faz parte. A perseguição faz parte. E nós temos que estar preparados para isso. Amém? Segunda coisa, aprenda a ter interesse nas coisas e não a viver preocupado com as coisas. Nós vivemos numa sociedade muito ansiosa. A preocupação é a ansiedade é você estar preocupado antes que aconteça. Uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, ela vê apenas o problema. Uma pessoa interessada, ela enxerga além do problema. Ela resolve o problema. Amém? Ela resolve. Pessoas que têm disposição de reorganizarem suas vidas, segundo a visão do reino, não estão focadas nos problemas e nas adversidades. Elas sempre encontram maneiras de resolver os desafios encontrados. Tem pessoas que amam uma tragédia, que amam uma má notícia, que gostam de falar daquilo. Queridos, foca na solução e não no problema. Amém?
Terceira coisa, dê sua atenção ao dia de hoje. Esqueça o ontem e deixe o amanhã chegar. Mateus 6:34 diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tem um ditado popular que diz o seguinte: se não tem solução, solucionado está. Então eu não preciso sofrer por causa disso. Mas eu preciso buscar, focar na resolução e não no problema. Porque quando eu foco no problema, a minha visão fica limitada. Eu não consigo ver o que está fora. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência de estarem em uma determinada situação. Isso aconteceu muito conosco quando nós mudamos para Uberlândia. Quantos sabem que o processo de mudança é um processo, muitas vezes, de grandes adaptações, e você tem um desgaste ali. E às vezes nós chegamos aqui, vivemos muitas situações adversas. Mas acontecia o seguinte: aqui eu ficava angustiada, preocupada, ansiosa, mas de vez em quando a gente ia para Brasília, ia para Goiânia, para receber dos nossos líderes lá. O olhar de fora daquela situação que estava acontecendo nos ajudava a encontrar a solução. Por isso é importante de vez em quando você tirar férias, amém? Relaxar, sair e três dias para ficar em Caldas Novas com você e sua esposa. Fazer uma coisa assim que você sai daquele foco, daquela tensão, e você vai buscar em Deus uma inspiração. Mas não sai, não tira férias de Deus, não. Tem gente que tira férias e esquece que tem que orar, que tem que ler a Bíblia, que tem que manter a conexão com Deus, né? Mesmo assim, às vezes você está num ambiente, tem gente que fala: não, estou descansando, tirei férias, né? Mantenha a sua comunhão com Deus, né? E Deus vai falar com você, Deus vai ministrar, Deus vai trazer inspiração. Muitas vezes no culto, isso acontece muito comigo, muitas vezes no culto, eu estou aqui no culto e pelo louvor, Deus vai falando comigo, Deus vai falando, né? E ali eu vou tendo inspiração, ali eu vou tendo ideias, ali eu vou organizando a minha mente em relação a palavras, em relação, isso em várias coisas, né? No louvor, na palavra, e Deus vai ministrando as nossas vidas. Saia dos ambientes tóxicos e venha para o ambiente que te faz crescer, que te faz ativar aquilo que é de Deus, em nome de Jesus. O Senhor disse: não sabeis o que acontecerá amanhã. Você não sabe, nem eu, o que acontecerá amanhã. Você não sabe se amanhã estará vivo, nem se estará vivo. Deus não permitiu que o homem conhecesse o amanhã, porque se tivesse permitido, o homem viveria tempo da angústia. A ansiedade tem a capacidade de nos tirar da confiança em Deus. Adoece o corpo, a alma e o espírito. Mas um profeta, ele não conhece o futuro? Não, ele não conhece detalhes. Mas eu sonhei que aconteceu uma tragédia, queridos. Deus não te deu aquele sonho para que acontecesse. E eu fico encabulado, que às vezes as pessoas sonham e quer que aconteça daquele jeito. Para dizer assim: Deus falou comigo, está vendo? Para o ego. Querido, se Deus trouxe para você um sonho que não é algo bom, Deus te levantou como intercessor para que aquilo não aconteça, mas que Deus possa guardar, reverter o mal em bem, para que Deus possa abençoar as vidas. Então se levante como intercessor e não vai falar para a pessoa: eu sonhei que você viajou, aconteceu um acidente, você tem um problema. Não vai viajar, não. Não faça isso. Ore. Deixe com você e ore. E fale com alguém da sua confiança.
Mas não com alguém que vai falar com aquela pessoa, mas com alguém que tem discernimento espiritual. Amém? Abraão se tornou o pai da fé, porque ele obedeceu. E a sua obediência gerou resultado. A palavra de Deus produz fé, mas é a obediência que produz os resultados. Muitas pessoas querem os resultados na vida dela, mas não querem obedecer. Querido, é a obediência que vai produzir os seus resultados. Amém? Sua realidade muda quando você se dispõe em Deus e permite que o Espírito Santo transforme a sua vida. Quero chamar a equipe de louvor. Abraão se dispôs a seguir as orientações da sua vida, de Deus para a sua vida. Obedeceu e ficou conhecido como o pai da fé. O que fazemos hoje reverbera no nosso futuro. Amém? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Oh, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Ela nos transforma, ela nos desafia, ela nos solidifica, ela nos une mais a ti, ela nos ajuda, Senhor. Senhor, que a tua palavra ministre ao coração dos teus filhos, aquele que está me ouvindo pela YouTube, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, seja para nós direcionamento. Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos unja, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, que o teu Espírito Santo nos forme homens, mulheres, jovens espirituais. Senhor, nós não queremos andar na carne, nós queremos andar no Espírito. Nós não queremos ser homens, mulheres e jovens naturais, nós queremos ser homens, mulheres e jovens espirituais, que têm a tua presença. Levanta as suas mãos aos céus e vai falando com Deus. Fala: Senhor, eu quero sair do centro da minha vida, porque no centro, Senhor, eu não tenho tido os resultados, eu não tenho vivido o teu propósito. Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro, porque eu fui criado para ti e para a tua glória. O Senhor é o meu Criador, e em Jesus Cristo eu volto para ti, eu volto para aquilo que o Senhor tem para mim. Meu Pai, meu Criador, eu quero descobrir o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser, Senhor, abençoado por ti, viver a tua graça, tua promessa, teu amor. Oh Deus, fortalece e ajuda-me em nome de Jesus.
palavra mexeu com você, tocou a sua vida, saia do seu lugar e venha receber a unção para você viver o que Deus tem para você. Venha, fala: Deus, eu abro, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu volto para a minha origem, eu volto para o Teu propósito. Eu não quero viver a minha visão, eu quero viver a visão do reino. Eu quero conhecer-Te mais, eu quero ter o Espírito Santo me guiando, me direcionando e me ajudando em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Recebe esta unção, a unção desta palavra, a unção que te transforma, em nome de Jesus. Aos teus pés, jamais ninguém. Te dou meus fracassos e as vitórias te darei também. Me diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a Ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Me diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a Ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir.
Glória a Deus. Amém. Senhor, obrigada por esta unção. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai. Cremos e confiamos em Ti. Cremos que viveremos o novo do Senhor. Viveremos novidade de vida. Senhor, que seremos homens, mulheres e jovens conforme a Tua vontade. Crianças que andam contigo, Senhor, que experimentam do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Antes de orarmos pelos alvos de oração, eu quero orar por aqueles que querem aceitar Jesus. Apocalipse 3, 20 a 21, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ceiar fala de comunhão, de intimidade. O judeu não come com quem ele não conhece. É preciso ter intimidade. E eu quero dizer, nesta manhã, Jesus está aqui e Ele está batendo a porta. A porta do coração Ele só abre por dentro. Jesus só arrombou a porta do inferno. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, Ele foi lá no inferno e aí Ele arrombou a porta para resgatar vidas. Mas a porta, Jesus, Ele bate na porta do teu coração. Não adianta sua mulher, não adianta seu marido, não adianta seu filho forçar a barra para abrir essa porta. Essa porta só abre por dentro. E eu quero nesta manhã perguntar: quem nesta manhã precisa abrir a porta do seu coração para Jesus entrar? Para que Ele seja o centro da sua vida e não você mesmo. Tem alguém? Tem pessoas aqui? Se você fala, não, eu quero abrir a porta do meu coração para Jesus, faz um sinal com a sua mão para mim. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Tem alguém que deseja abrir a porta? Eis que Ele está à porta e bate. Jesus está à porta do seu coração e bate. Se alguém abrir, Ele disse na palavra dele que Ele iria entrar e Ele iria fazer a diferença na sua vida. Tem alguém que quer abrir a porta do seu coração para Jesus? Não? Tranquilo. Eu quero orar. Está chovendo lá fora, né, gente? Coisa boa, né? Amém. Aplauda ao Senhor pela chuva. Nós estávamos precisando. Quero orar pelos alvos de oração. Uma pessoa colocou aqui: peço oração pela minha família, por cura, libertação e conversão em nome de Jesus. Mas não tem o nome dessa pessoa. Peço oração pela Caliandra. Ela está com quase um mês internada e precisa de um milagre de Deus. A Cássia pede oração pela saúde do Sérgio, que está internado com ataque cardíaco. Cássia pede oração pela sua avó Francisca, que está com dificuldade para enfrentar o luto. Que o Senhor tenha misericórdia e fortaleça nesse momento. Amém. Estenda a sua mão. Senhor, nós colocamos todos esses pedidos de oração diante de Ti. O Senhor é Deus que move. O Senhor é Deus que transforma. A oração, Senhor. Ó Deus, o Senhor ouve a oração daqueles que Te buscam. O Senhor ouve a oração da igreja. Oramos pela Caliandra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dela, transformá-la. Senhor, levá-la, Senhor, ao centro da Tua vontade, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Oramos pela saúde do Sérgio. Senhor, que toda lesão cardíaca, Pai, Senhor, seja removida. E que o Senhor possa mudar a história deste homem, Pai. Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Oramos pela dona Francisca, essa avó que está com dificuldade de enfrentar o luto. Senhor, traz o consolo. O
O teu Espírito Santo é o Consolador. Ajude-a, Senhor, ó Deus, a enfrentar as perdas, Pai. Senhor, ó Deus, e ajude a superar tudo isso, entendendo que o Senhor a ama e que o Senhor, ó Deus, irá conduzi-la, Pai, sempre e sempre. Que o Senhor a fortaleça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Querido, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e te conduza em paz, em alegria, ao centro da vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço.